Correr queima mais rápido do que caminhar. Um treino de 30 segundos nunca vai competir com 40 minutos. E se você fizer cardio demais, vai acabar perdendo músculo. Mas será mesmo verdade? Neste vídeo, vou usar o medidor de gasto calórico e queima de gordura mais preciso do mundo e conversar com os maiores cientistas do esporte para desmistificar os 10 maiores mitos do cardio. Começando pelo primeiro mito, caminhar não é intenso o suficiente para melhorar seu condicionamento. Para descobrir isso, o meu editor Andy vai caminhar 30 minutos por dia durante as próximas 2 semanas, mas antes precisamos de um parâmetro. Vamos fazer 2 testes, antes e depois, para ver se caminhar melhora o condicionamento do Andy. O primeiro é um teste de VO2 máximo. Basicamente, você força o corpo o máximo possível pelo maior tempo que conseguir até não aguentar mais. Continua, Andy. Isso aí! Continua! Força, Continua! Força. Muitos cientistas consideram esse valor um dos indicadores mais fortes do seu condicionamento e do quanto você pode viver. Os maiores valores já registrados vêm de ciclistas de elite, esquiadores de cross-country e triatletas olímpicos. O Andy não é uma dessas pessoas. Ele dá em média menos de 3.000 passos por dia, o que rendeu a ele, no primeiro dia, um VO2 máximo de 34, abaixo da média para a idade dele. Mas também queremos medir se o coração dele melhora em condições normais, menos intensas. Por isso, vamos fazer também um teste submáximo. Mas o Andy não é a nossa única cobaia. Eu recrutei várias pessoas com tipos de corpo e níveis de condicionamento completamente diferentes, para ver se esses mitos afetam todo mundo da mesma forma. Enquanto o Andy trabalha no primeiro mito, ainda temos mais 9 para desmistificar. Incluindo o próximo, suar mais significa queimar mais gordura. E para me ajudar com esse mito, temos a Alicia, que está pedalando agora em uma academia bem fria. E usando o nosso carrinho metabólico, conseguiremos marcar cada caloria que ela queima, além da queima de gordura. Depois que esses 10 minutos acabarem, ela vai fazer uma pausa para a frequência cardíaca voltar ao normal enquanto aumentamos a temperatura. Aí descobriremos se ela queima mais calorias pedalando pelo mesmo tempo, no mesmo ritmo, só que agora num ambiente quente, com muito suor. Você acha que vai queimar mais calorias no ambiente quente, suando bastante? Acho que sim, com certeza vou suar muito mais. Vamos manter exatamente a mesma velocidade, a mesma resistência, e quero que você mantenha 37. E agora, pedalando no ambiente mais quente, a Alicia já começou a suar, depois de apenas 6 minutos. Mas aqui vem a parte surpreendente. Pessoas mais em forma começam a suar mais cedo. O corpo delas fica melhor em se resfriar. Ele ativa o suor mais cedo e em maior quantidade, permitindo sustentar esforços mais intensos sem superaquecer. Isso, mantenha o ritmo, mantenha o ritmo. Mas todo esse suor extra só ajudaria na perda de gordura se também estivesse fazendo o corpo queimar mais calorias. 3, 2, 1. Bom trabalho! Depois de apenas 10 minutos pedalando no calor, a Alicia estava literalmente pingando suor no chão. Foi mais difícil? Foi Da outra vez você falou o quê? 7,5. E dessa vez, qual foi a dificuldade? uns 9. 9. Você acha que queimou muito mais calorias dessa vez? Sim, com certeza. É? Bom, a gente vai descobrir agora. No treino no ambiente frio, a Alicia queimou 131 calorias, com uma frequência cardíaca média de 150 batimentos por minuto. Mas no calor, mesmo com a frequência cardíaca mais alta o tempo todo, ela queimou apenas 120 calorias. Como? Apesar de o coração estar trabalhando mais para resfriar o corpo, o treino pareceu muito mais difícil. E mesmo eu tentando ao máximo manter o ritmo dela, percebi que o desempenho caiu com mais frequência, o que explica a menor queima calórica. E quando comparamos a quantidade de gordura que ela queimou em cada treino, as porcentagens foram bem parecidas. Ou seja, todo aquele suor extra foi basicamente só aparência. Daqui a pouco, eu vou usar uma máscara para testar como diferentes treinos afetam a queima de gordura. Mas antes, dá para ingerir de novo todas as calorias que você queima com exercício? Você provavelmente já viu convites para grupos de corrida que terminam com donuts, sorvete ou até cerveja. E a suposição que a maioria das pessoas faz é que se você treinar pesado antes, pode ingerir de volta as calorias que acabou de queimar. Para testar isso, preparei uma mesa de lanches para o Andy e para a Alicia. Agora é o seguinte, vou dar um prato para cada um e quero que vocês encham com a quantidade de comida que acham que acabaram de queimar. Eu gosto de como eles estão super hesitantes com o que estão escolhendo. Eu não sei. Também não sei. O Andy fez uma boa escolha com a laranja. Parece que ele não queria que eu julgasse, então tentou equilibrar bem o prato. As pessoas são muito ruins em estimar quantas calorias estão consumindo. Normalmente, elas subestimam em pelo menos 20 a 50%. Você gosta de Doritos? Eu gosto de Doritos, isso aí me parece bom. Acho que vou pegar esse aqui.
E a segunda coisa é que as pessoas acham que queimam muito mais calorias no treino do que realmente queimam. Normalmente, elas estimam de 2 a 3 vezes mais calorias queimadas do que o gasto real. Isso ajuda a explicar por que, mesmo adicionando exercício à rotina, muita gente não vê os resultados que espera. Quando eu voltei para analisar os pratos deles, usando o contador de calorias do aplicativo Built with Science, as calorias totais ficaram assim. O seu prato, 535 calorias. Meu Deus. O seu prato, 526 calorias. Ok. Ah, espera. Eu não tinha visto que tinha mais um. Achei que era só um. Você me enganou. Não. Não, isso já Você está estava aí. tentando esconder. Agora, sendo justo, o Andy e a Alicia não tinham ideia de quantas calorias realmente tinham queimado nos treinos. Então aqui vai a pergunta. O que aconteceria com o peso deles se eu fizesse eles comerem exatamente essa quantidade de calorias? O peso subiria, cairia ou ficaria exatamente igual? Você pode achar que equilibraria tudo, mas aqui está o problema. Se você está em dieta, depois do cardio, o corpo tende a compensar, queimando menos calorias pelo resto do dia. Ele reduz algo chamado NEAT, coisas como se mexer, caminhar, pequenos movimentos que você nem percebe. Esse é um dos motivos pelos quais estudos mostram consistentemente que quando as pessoas tentam emagrecer só com cardio, acabam perdendo apenas 20 a 50% do que seria esperado com base no gasto calórico do treino. Então, se você queima 500 calorias no cardio e depois come 500 achando que ficou no 0 a 0, provavelmente vai se frustrar. É muito melhor encarar o cardio como um benefício para a saúde, e não como desculpa para exagerar na comida. Mas se você ainda gosta da ideia de ter dados de calorias depois de cada treino, o quanto dá para confiar nos números dos seus aparelhos? Muita gente acha que esses dispositivos são completamente inúteis, porque só estimam calorias com base em peso, idade e frequência cardíaca. Mas para testar isso, não vamos usar apenas o carrinho metabólico, que tem mais de 98% de precisão, mas usaremos também um Apple Watch comum. Assim, no final, vamos comparar os resultados de todos os treinos para descobrir o quão confiáveis esses rastreadores de atividade realmente são. Então já deixa aí seu palpite, e eu vou até te dar uma dica. Depois de medir os 2 primeiros exercícios, estamos com uma precisão bem respeitável de 84%. Mas ainda é cedo, e temos mais 6 mitos para testar, incluindo: você precisa mesmo dar 10 mil passos por dia para ter o máximo de benefícios para a saúde? Essa obsessão com 10 mil passos por dia vem lá da década de 60, quando um pedômetro japonês foi lançado com o nome Mampometer, sendo que Mampo significa 10 mil passos. Só que não havia nenhuma base científica por trás desse número. O marketing só achou que o nome soava bem e acertou. O slogan dos 10 mil passos explodiu e acabou virando sinônimo de referência de saúde. Quando você olha as pesquisas mais recentes que apoiam essa ideia, à primeira vista, tudo parece bater. De acordo com uma análise feita no início deste ano, comparado a quem dá menos de 2 mil passos por dia, chegar aos 10 mil reduziu a mortalidade geral, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até demência. Mas aqui é que fica realmente interessante. As pessoas nesses estudos não precisaram de fato dar 10 mil passos para ver essas melhorias. A maioria dos benefícios para a saúde começou a se estabilizar quando as pessoas chegaram a uma média diária de apenas 7 mil passos, o que para muitos é uma meta bem mais realista. Mas se você acha que caminhar só traz grandes benefícios, se for mais velho ou pouco condicionado, eu também vou repetir o experimento de VO2 máximo com o segundo participante, meu amigo Brandon, que treina musculação e pratica esportes, mas quase não faz caminhada. Então, enquanto o Andy tenta melhorar o VO2 máximo dele, que é 34, o Brandon vai seguir exatamente o mesmo protocolo de caminhada para ver se aumenta a média dele, que é 43. E para ajudar nisso, eles vão usar o que talvez seja a forma mais eficaz de caminhada, o método japonês de caminhada. E valendo! Esse método envolve 3 minutos de caminhada acelerada, num ritmo rápido o suficiente para elevar a frequência cardíaca em até 70% do máximo. Depois, fazemos 3 minutos de caminhada normal para baixar a frequência cardíaca e repetimos isso até completar 30 minutos. Pesquisadores no Japão compararam esse protocolo de caminhada intervalada com um grupo que caminhava mais de 8 mil passos por dia. Depois de 6 meses, o grupo da caminhada intervalada teve resultados melhores em todas as categorias, incluindo um aumento de quase 10% na capacidade aeróbica. Daqui a 2 semanas, vamos retestar o Andy e o Brandon para ver se essa caminhada intervalada realmente melhora os resultados deles.
Mas enquanto isso, essas caminhadas mais rápidas podem ser boas para muito mais do que só o condicionamento. Muita gente afirma que treinar nessa intensidade mais baixa, também conhecida como treino em zona 2, é o ponto ideal para queima de gordura. Quando falamos de condicionamento aeróbico, temos diferentes zonas, e a sua zona de queima é a zona 2. Se seu objetivo é perder gordura e você não está fazendo treino em zona 2, você precisa fazer zona 2. Então, para testar esse mito, é isso que eu vou fazer: 2 treinos de 10 minutos. O primeiro é uma caminhada inclinada em zona 2, a cerca de 60% de frequência cardíaca máxima, para colocar meu corpo na zona de queima. Depois, aumento a velocidade para uma corrida mais intensa, para saber se meu corpo vai mesmo queimar menos gordura. E o resultado pode te surpreender. Dá para ver claramente que meu corpo usa muito mais gordura quando faço a caminhada inclinada em zona 2, comparado a quando estou correndo. Em termos de porcentagem, na caminhada inclinada, foram 75% de queima de gordura. Já na corrida, apenas 15%. Então, quando dizem que o treino em zona 2 é o melhor exercício para queima de gordura, isso é verdade. Porém, existe uma grande diferença entre queimar gordura e perder gordura de fato. Deixa eu explicar. O seu corpo é inteligente. Se você queima mais gordura durante o treino, ele compensa usando mais carboidratos pelo resto do dia. Já se você queima mais carboidratos no treino, acontece o contrário. Então, apesar de a zona 2 ser ótima para a saúde e resistência, já que torna o corpo mais eficiente em produzir energia e se recuperar entre treinos, quando o assunto é perder gordura, o que mais importa não é a zona de frequência cardíaca do treino, mas sim o total de calorias que o corpo acaba queimando, o que deixa bem claro que correr é muito mais eficiente para a perda de gordura do que caminhar. Certo? Para testar essa afirmação, pus o Denis para sair com o nosso medidor de calorias e pedi para ele caminhar 1 km, descansar e depois correr 1 km. Agora, eu e o Denis, talvez tenhamos definições diferentes do que é correr. Mas apesar da corrida leve dele queimar mais calorias por minuto do que a caminhada, quando somei os resultados totais, fiquei surpreso ao ver que os 2 treinos queimaram praticamente a mesma quantia de calorias, cerca de 150 cada. Mas quando revisei as imagens do Denis, tudo começou a fazer sentido. Então eu fiz o cálculo inverso do ritmo dele com base no tempo feito em cada quilômetro. A caminhada deu 3,2 milhas por hora, o que para alguém da altura dele é uma caminhada bem rápida. Sinceramente, ele seria o treinador perfeito de caminhada para o Andy e para o Brandon, mas a corrida dele foi só a 4,6 milhas por hora. E se você já tentou caminhar cada vez mais rápido, sabe que chega um ponto em que correr devagar parece mais fácil do que continuar andando. Esse ponto de transição é importante porque, apesar de o Denis realmente queimar mais calorias por minuto correndo, a diferença não foi tão grande assim. Para confirmar isso, repeti o experimento com a minha esposa, a Tony, usando uma esteira para controlar a velocidade. Ela queimou 98 calorias caminhando na mesma velocidade do Denis, mas ao correr a 6,2 milhas por hora, a queima subiu para 110 calorias, o que bate bem com a maioria dos estudos. Em geral, correr queima de 10 a 30% mais calorias do que caminhar a mesma distância. Além disso, dá para esperar cerca de 10% extra por conta do efeito pós-exercício, dependendo da intensidade. Mas o que os 2 testes mostram é que, apesar de levar mais tempo, caminhar mais rápido ainda é um excelente queimador de calorias. E para algumas pessoas, é muito mais fácil de manter, ou até de começar, comparado a um cardio mais exigente. Esse é um dos motivos pelos quais meta-análises comparando cardio menos intenso com mais intenso mostraram que ambos são igualmente eficazes para perda de gordura. Então, é fundamental escolher aquilo com que você realmente vai conseguir ser consistente. Mas com rotinas tão corridas, talvez você nem tenha 20 minutos por dia para separar para caminhar ou correr. E se esse for o seu caso, existe uma forma de tirar ainda mais benefício do cardio em apenas 30 segundos. Sei que isso provavelmente soa bom demais para ser verdade, já que muita gente acredita que o cardio precisa durar 20 minutos ou mais para trazer benefícios à saúde. Mas um estudo recente desafia essa ideia. Pesquisadores dividiram as pessoas em 2 grupos. Um fez o método clássico, 40 minutos de pedalada contínua em ritmo leve. O outro fez o que chamam de porções de exercício, só uma corrida máxima de 30 segundos subindo uma escada, repetida 3 vezes ao longo do dia. Os 2 grupos treinaram 3 vezes por semana. Depois de 6 semanas, o grupo do cardio longo não teve uma melhora significativa no VO2 máximo. Já o grupo dos sprints na escada, que treinava apenas 90 segundos por dia no total, melhorou o VO2 máximo em 7%. E isso não foi um caso isolado. Estudos posteriores mostram que essas porções de exercício melhoram quase todos os indicadores de condicionamento físico. Dependendo do seu nível, pode ser sprints de 30 segundos em escadas, ou no Stairmaster, 20 agachamentos com peso do corpo, 15 burpees ou 1 minuto de corrida rápida. O mais importante é se esforçar o suficiente para elevar bem a frequência cardíaca e repetir isso várias vezes para quebrar longos períodos sentado. E deixando claro, sessões mais longas e leves continuam sendo extremamente benéficas para a saúde por outros motivos. Mas se você tem pouco tempo, essa é uma alternativa poderosa.
Mas faltando apenas 2 mitos antes do reteste do Andy e do Brandon, é hora de desmistificar o próximo. Cardio é o melhor exercício para perda de gordura? Para descobrir, comecei monitorando a minha queima calórica no meu principal tipo de treino, musculação. Um treino completo de membros inferiores, facilmente o mais pesado da minha semana, com agachamento livre, hip thrust, hack machine e mesa flexora. Depois de 1 hora levantando pesado, minha queima total foi de apenas 370 calorias. Para comparar, bastaram 25 minutos de intensidade moderada na Assault Bike para chegar ao mesmo número. Isso pode surpreender, mas é porque a musculação envolve picos curtos de esforço, seguidos de pausas em que a sua frequência cardíaca cai. Já na Assault Bike, o esforço é contínuo, o que mantém a frequência cardíaca elevada o tempo todo. O que ajuda a explicar por que uma meta-análise publicada no início deste ano mostrou que pessoas que fizeram cardio por 10 semanas ou mais perderam mais peso e um pouco mais de gordura que aquelas que fizeram só musculação. Mas aqui a coisa complica. Se você depende só do cardio para perder gordura, geralmente apenas 50 a 75% do peso perdido vem de gordura, já que o corpo passa a usar os músculos como energia. E a perda de músculo está associada a uma fome maior e a uma maior chance de eventualmente recuperar a gordura perdida depois. A musculação resolve isso, porque dá ao corpo um motivo para preservar massa muscular, fazendo com que quase todo o peso perdido venha de gordura. Em alguns casos, você pode até ter resultados parecidos com os do meu cunhado Dayton, que seguiu os treinos e o plano alimentar do meu aplicativo Build with Science Plus e perdeu 8 quilos. Mas também ganhou 3 quilos de massa magra, o que significa que ele perdeu na prática 11 quilos de gordura pura em apenas 150 dias. Se ele tivesse dependido só do cardio, talvez tivesse perdido um peso parecido, mas sem o ganho de músculo, a transformação teria sido completamente diferente. Então não, cardio sozinho não é o melhor exercício para perda de gordura. Ele fortalece o coração e realmente queima mais calorias, mas precisa ser combinado com musculação para gerar os melhores resultados a longo prazo. Mas o que teria acontecido se eu tivesse dobrado, ou até triplicado a quantidade de cardio que o Dayton fazia? Todo esse cardio extra teria causado perda de músculo, mesmo ele continuando a treinar força? Para me ajudar a responder isso, eu trouxe um especialista. Touchdown. Os Texans têm a liderança. Eu diria que nossos atletas ficam em pé, em treino, algo entre 6 e 8 horas por semana, cobrindo algo entre 9 e 11 quilômetros de distância, numa semana de treinos. Esse é o Dr. Mark Lewis, diretor de ciência esportiva aplicada do Houston Texans, onde trabalha diariamente com atletas que fazem mais cardio que qualquer marombeiro de academia, e ainda assim, continuam extremamente fortes e musculosos. Já vi atletas agachando 300 quilos, com amplitude completa de movimento, supinos acima de 180 quilos. Já vi inclinado com 160 quilos. O mais louco é que, na maioria desses casos, a gente nem deixava eles irem até o máximo, por questão de segurança. Sei que jogadores da NFL são um ponto fora da curva em relação à maioria das pessoas, além de terem uma equipe inteira cuidando de nutrição e recuperação. Então, o que aconteceria com um praticante comum de musculação que aumentasse o cardio para 4 ou 5 sessões por semana? Não acho que seja algo que vai te atrapalhar. Na verdade, acho que te colocaria numa posição melhor, do ponto de vista de desenvolvimento muscular. Ajudaria na sua capacidade de treino na academia, melhoraria sua composição corporal e ajudaria na recuperação entre os treinos de força. No fim das contas, vai te ajudar a ganhar força e aumentar massa muscular magra. Na verdade, um grupo de pesquisadores acreditava tanto que certos métodos de cardio poderiam ajudar no ganho muscular que pegaram indivíduos já condicionados e fizeram eles pedalar 45 minutos com uma perna só, antes de treinar força, utilizando as 2 pernas. O resultado? A perna que pedalou cresceu quase o dobro, sendo boa parte desse crescimento nas fibras do tipo 1, que podem responder melhor a cargas leves e muitas repetições. Os pesquisadores também acreditam que o próprio cardio melhorou o fluxo sanguíneo e o transporte de nutrientes no músculo, o que pode explicar por que as coxas de muitos ciclistas profissionais são enormes. Existe sim um ponto em que cardio demais pode causar perda muscular, mas há 2 coisas-chave que você pode fazer para evitar isso. Tente fazer o treino de força primeiro e depois o aeróbico. Se puder separar os dois, melhor ainda. Num mundo ideal, diria que com cerca de 6 horas de intervalo. E se você fizer uma corrida muito longa, tipo 90 minutos ou 2 horas, precisa consumir proteína depois. Mas também é importante garantir uma boa ingestão de carboidratos. Algo em torno de 1,5 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. E como regra geral, a maioria das pessoas que se preocupa demais com isso nem precisaria se preocupar, porque
Elas estão muito abaixo do nível em que esse tipo de ajuste estratégico realmente faria diferença. Então, sem motivo para ter medo de o cardio atrapalhar seus ganhos, é hora de retestar o Andy e o Brandon para ver se essas 2 semanas de caminhada trouxeram alguma melhora no condicionamento. Nunca me senti tão fora de forma quanto agora, comparado a antes de começar a treinar. E espero que hoje meus resultados sejam melhores, que eu consiga chegar num nível melhor. É isso. E vamos começar com o teste submáximo primeiro, seguido pelo VO2 máximo. Enquanto eles faziam o primeiro teste, aproveitei para somar os dados restantes do nosso teste com o Apple Watch. E digamos que os resultados não foram exatamente o que eu esperava. Os dados ficaram bem inconsistentes. Em alguns exercícios, o Apple Watch subestimou, em outros, superestimou, e em alguns poucos, os números até bateram certinho. No fim, isso resultou numa precisão média de 79%, o que, honestamente, é um pouco maior do que eu imaginava. Então, não dá para dizer que ele é completamente inútil, mas considerando a variação das estimativas que obtivemos, eu não confiaria nele para nada além de visualização de dados mais gerais. E é por isso que nos testes finais do Brandon e do Andy, estamos usando o equipamento mais confiável disponível. Como você está se sentindo agora? Com medo. Certo. 3, 2, 1, vai. No primeiro teste, o Andy só conseguiu aguentar 9 minutos e 36 segundos antes de parar. Desta vez, quando chegamos à marca dos 9 minutos, ele ainda estava firme. Isso passou dos 9 minutos agora. 10 minutos. Muito bem. Boa. Boa. 10 e 20. O Andy correu quase 1 minuto a mais do que no primeiro teste. Mas o quanto isso realmente melhorou a pontuação dele? 34,9. Ainda é uma melhora Só um modesta? Um pouquinho. E apesar de parecer pouco, isso representa um aumento de 3,5%. Para contextualizar, o VO2 máximo costuma cair cerca de 1% ao ano, lá pesa a casa dos 20 anos. Então, se o Andy não fizesse nada, aos 65 anos, o score dele poderia cair para algo em torno de 22, o que significaria dificuldade até para coisas simples, como subir escadas ou carregar compras. Mas com apenas 2 semanas de caminhada, ele não só desacelerou essa queda, como empurrou o resultado na direção oposta. E quando analisamos os dados do teste submáximo, as mudanças ficaram ainda mais claras. No mesmo ritmo acelerado de caminhada de antes, os batimentos do Andy estavam mais baixos, a recuperação foi mais rápida, a respiração mais eficiente e o corpo passou a usar mais gordura e menos carboidrato como combustível. Em outras palavras, o coração e os músculos dele passaram a fazer o mesmo trabalho com menos estresse, e ele também sentiu essa diferença. No geral, eu sinto meu corpo melhor. Me sinto melhor no dia a dia. Mais saudável. E é exatamente por isso que ele decidiu não parar por aqui. O Andy quer levar isso para o próximo nível, então decidi começar a treinar ele pessoalmente com um programa de calistenia para ver até onde conseguimos levar o condicionamento dele, usando só o peso do corpo. Se inscreve no canal para não perder a transformação dele e comenta "Vai Andy" aqui embaixo para mostrar seu apoio. Já o Brandon, por outro lado, teve resultados bem diferentes. Ele já é bem condicionado, e apesar do VO2 máximo, que já era acima da média, ter aumentado 1 ponto, o teste submáximo não mostrou as mesmas melhorias de saúde que vimos no Andy, o que sugere que esse aumento no score máximo provavelmente veio só da familiaridade com o teste. O protocolo de caminhada simplesmente não foi suficiente para gerar melhorias reais no condicionamento dele, pelo menos não em apenas 2 semanas. E isso, na verdade, reforça a principal mensagem deste vídeo. O exercício pode funcionar de várias formas, desde que seja desafiador o suficiente para você. Não precisa ser extremo nem consumir muito tempo. Só se movimentar na maioria dos dias, mesmo que seja apenas caminhar, já faz diferença. E de vez em quando adicionar algo mais desafiador ajuda a melhorar o seu condicionamento. Não existe exercício mágico, nem intensidade perfeita. O melhor exercício é aquele que você consegue manter no longo prazo. E é exatamente essa a abordagem do nosso aplicativo Built with Science Plus. Ele cuida do seu treino de força, da sua alimentação e do seu cardio para você. Nada extremo, apenas um plano claro, que se ajusta conforme você evolui. Ele, inclusive, levou meu cunhado Dayton de um ponto inicial, parecido com o do Andy, até esse resultado aqui, em apenas 150 dias. Então, se você não sabe por onde começar, é só escanear o QR Code aqui, ou acessar buildwithsims.com para testar gratuitamente por 2 semanas. Porque quanto mais você adia cuidar da sua saúde, mais difícil fica voltar depois. E se você gostou deste vídeo, vai adorar esse outro aqui, onde testamos vários tipos de cardio e comparamos a queima de calorias e de gordura. Dá uma olhada, e nos vemos no próximo vídeo.